Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você interpreta? A isto aquele homem, mestre da lei, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e então você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Diga assim: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos ladrões, os bandidos, salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou quase morto. Casualmente, naqueles dias, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou longe, passou distante. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo aquele homem caído também, ele passou distante, passou de largo. Versículo 33. Certo samaritano, diga assim: certo samaritano, aleluia, que seguia o seu caminho, passou perto. Ele passou aonde? Perto. E vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E o colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa ele gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Jesus perguntou: qual destes homens, qual destes 3, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete ou o mestre da lei: o que usou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Pai, nessa noite nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua santa palavra poderosa, Senhor. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para os nossos caminhos, a tua palavra que nos dá direção, Senhor, a tua palavra que nos traz o renovo. Meu Deus, nós pedimos a ti nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração. Ministra a nossa vida, porque queremos ser transformados nessa noite. Queremos ser libertos nessa noite. Queremos viver de fato, Senhor, aquilo que te agrada. Por isso, Deus, nessa noite, estende as tuas mãos sobre nós e ministra em nós, através de nós, para que saiamos deste lugar transformados, libertos, curados, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês nessa noite. E o tema é, você que está em casa, você que está aqui, se você quer anotar, anote isso. É a mesma palavra que eu preguei, vou até pedir licença para o pessoal que estava aqui de manhã, que eles ouviram essa palavra. Mas eu sempre falo que a palavra ela sempre renova, então Deus ele sempre vai trazer algo novo. E eu quero falar para vocês hoje sobre o tema, o que de fato importa. Se pergunte assim, o que de fato importa? Você já parou para pensar nesses dias sobre o que de fato importa? Por que eu estou ministrando essa palavra hoje à noite para vocês? Porque em meio a um turbilhão, em meio a tantas tragédias, em meio
a tantos percalços, em meio a tantas notícias negativas, a gente se pergunta, o que de fato importa? O que de fato importa? Quem tem a mente de Cristo consegue compreender exatamente o que de fato importa. A parábola que nós lemos essa noite fala sobre uma pessoa cujo nome a gente desconhece, fala de uma pessoa que foi maltratada no meio do caminho, uma pessoa que foi esculhambada, uma pessoa que foi lhe tirada a sua dignidade, foi lhe tirado a sua como nós podemos dizer, foi lhe tirado a sua dignidade, foi lhe tirado a sua vida cotidiana e foi desamparado. Era essa a palavra. Desamparado. E a Bíblia fala nessa passagem que nós chamamos e conhecemos como a passagem do bom samaritano. Fala que mostra-nos que de fato importa para a nossa vida. A Bíblia também mostra no mesmo texto a respeito de uma pessoa, um mestre da lei. Diga, mestre da lei. A Bíblia fala de um homem que era um mestre da lei, que ele se apresenta a Jesus. E esse mestre da lei sabia que Jesus ele estava ali e ele queria provar Jesus. A Bíblia fala que ele queria testar Jesus. Até porque os judeus, os estudiosos, aqueles mestres da lei, eles queriam desmascarar Jesus porque eles não acreditavam que Jesus era o libertador. Eles não acreditavam que Jesus era a pessoa que veio como Messias, o Salvador do mundo. Então, os mestres da lei e os fariseus, eles procuravam dia após dia tentar provar o coração de Jesus para que ele caísse em suas próprias palavras. A verdade é que Jesus, através dessa cena, desse cenário, ele quer ensinar tanto para aquele homem, aquele mestre da lei, quanto para nós que estamos aqui hoje, o que de fato importa, o que é mais importante nessa terra. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo dias em que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Até o final do ano passado, nós estávamos crente que essa pandemia ela ia sumir, que ela ia de fato diminuir, e de repente dá um boom novamente, e tudo se fecha novamente. E nós estamos vivendo hoje, exatamente hoje, nós estamos vivendo a fase vermelha na nossa cidade, nós estamos vivendo a fase vermelha no estado de São Paulo, e em tantos outros estados. Tem estados que estão em fase preta. Fase preta. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso que você não precisa temer. Porque se teus olhos estiverem focados naquilo que Deus mais ama, naquilo que para Deus é o mais importante, naquilo que de fato é o que importa para Deus, você vai viver uma vida abundante, você vai viver uma vida cheia, repleta, você vai viver uma vida sobrenatural. Obrigado, alguém acreditou nessa noite? Eu quero que você entenda nessa noite que Jesus, ele quer nos apresentar o evangelho verdadeiro, ao qual nós temos que lutar por ele, para viver ele todos os dias da nossa vida. Porque nós corremos atrás de tantas coisas no nosso dia a dia. Essa é verdade, eu também faço isso. Nós corremos atrás de tantas coisas no nosso dia a dia. E muitas vezes nós passamos desapercebidos daquilo que é mais importante. E a parábola fala desse mestre da lei que estava tentando provar Jesus, tentando testar Jesus. Mas na verdade, todos temos um vazio no nosso coração. Todas as vezes que nós queremos colocar alguém na parede, ou tentar desmascarar alguém, é porque nós temos uma crise de identidade. Diga, crise de identidade. A crise de identidade, ela é formada por aquilo que a pessoa, ela não descobre quem ela é. A crise de identidade é não saber quem você é de fato. Porque a narrativa do texto mostra que aquele homem,
ele sabia a palavra de Deus, mas ele não praticava. A narrativa daquele texto mostra que, como aquele homem, há muitas pessoas semelhantes a ela, inclusive na igreja, que sabem muito a palavra, mas pouco a pratica. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, fala que o mais importante é praticar a palavra. Ou melhor, mais importante do que ouvir a palavra é praticar a palavra. Diga, praticar a palavra. O que Deus está esperando de mim e de você nesses dias é a prática da palavra. Porque quando nós a praticamos, querido, a nossa vida é uma vida abundante. Quando nós praticamos a palavra, querido, a nossa vida ela passa a ser uma vida repleta. Ela passa a ser uma vida gostosa de se viver. Esses dias em que muitas pessoas estão passando por um turbilhão, e muitas pessoas têm até passado por doenças psicossomáticas, como depressão, como tantas outras crises, que muitas vezes não é exterior e muitas vezes é interior. O que Jesus quer revelar para mim e para você nessa noite é que se de fato nós entregamos a nossa vida completamente nas mãos dele, se de fato nós vivemos para ele, as coisas acontecem e as coisas fluem em nós e através de nós. Quando estão acreditando nessa palavra, diga amém. A Bíblia fala então que esse homem, esse mestre da lei, quando se apresenta a Jesus, ele pergunta para Jesus: o que eu faço para ter vida eterna? A grande pergunta daquele tempo era: o que eu faço para ter vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? O contexto daquele homem, a cultura daquele homem, era a cultura do Pentateuco, eram os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual eles se baseavam a vida deles. Eles acreditavam muito em Moisés, eles gostavam do que Moisés realizou no deserto, e eles sabiam que também estava prometido para eles um Messias, mas eles acreditavam que o Messias iria governar e fazer justiça na vida deles, ele iria governar num trono, e de fato não foi isso que aconteceu. E quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele estava tentando descobrir o que podia completar a vida dele. Diga assim: o que eu preciso para completar a minha vida? Porque, querido, todas as coisas nessa terra, elas são passageiras. Elas passam, elas são momentâneas. Querido, eu já estou com 31 anos. Não parece, rostinho de 15. Mas com essa barba engana, viu, gente? Essa barba engana muito. Mas já estou com 31 anos e quando eu olho para trás, eu vejo, cara, passou tão rápido. Mas, pastor, você é novinho ainda, 31 anos, dá para viver muita coisa. Mas, querido, de fato, a vida ela passa muito rápido. Se você pergunta para uma pessoa que tem 80 anos, e você perguntar para ela se a vida passou rápido, ela vai falar para você: com certeza passou rápido. Se você perguntar para uma pessoa de 90 anos, você pergunta para ela: a vida passou rápido? Ela vai falar: filho, desfrute ao máximo da sua vida, porque a vida ela passa ligeiramente. A Bíblia fala em Tiago que a nossa vida ela é como uma neblina. Vocês já viram neblina de manhã? Eu pergunto porque tem gente que não gosta de acordar cedo. Não consegue nem ver a neblina. Mas a neblina de manhã, o que acontece é que quando você acorda de manhã, em algumas estações do ano, isso acontece com muita frequência, você acorda, está aquele véu branco na rua, principalmente cidades serranas, quando você tem muito disso. E você olha aquele sereno e você fala: uau, não consigo enxergar nem um palmo da minha vida, nem um palmo na minha frente. Não consigo enxergar nem um palmo na minha frente. Mas quando chega o sol, acaba a festa do sereno. É ou não é? Chegou o sol, acabou a festa do sereno. O sereno se dissipa. A Bíblia fala em Tiago que a nossa vida é como uma neblina que aparece, mas logo se dissipa. Ela logo vai embora. Por quê? Porque a nossa vida ela é passageira, ela é rápida. E hoje é um culto em que nós precisamos entender o que de fato importa e como nós estamos vivendo a nossa vida para o que de fato importa. Você está entendendo isso? Diga amém.
Aquele homem, o que ele mais se importava era com a vida eterna. Porque ele sabia que breve, muito breve, ele seria tirado dessa vida. E ele pergunta então daquilo que é mais importante. Diga, o que é mais importante? Diga, o que é mais importante é a minha vida eterna. Querido, eu estou tão feliz. Pastor, por que você está feliz? Porque quando eu olho para os sinais de tudo aquilo que está acontecendo, eu fico muito feliz, porque isso mostra a volta de Cristo. Amém? Quando eu olho para todos esses sinais acontecendo, eu fico muito feliz, porque isso aponta para a volta de Cristo. Isso aponta com que a terra ela está passando por uma transformação e ela está nos mostrando uma direção. Ela está nos mostrando o que de fato vai acontecer. E a pergunta hoje é: você está preparado para tudo que vai acontecer? Você está preparado para tudo que vai acontecer na sua vida? A pergunta crucial daquele homem é: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Só que todas as vezes que você vai até Jesus perguntar algo para Ele, todas as vezes que você ora, querido, Jesus, Ele é uma pessoa que Ele sempre vai responder você com uma outra pergunta. Diga amém. Jesus, Ele sempre vai responder você com uma outra pergunta. Pessoas inteligentes respondem com outra pergunta. Por que acontece isso? Porque você faz a outra pessoa pensar. Porque de fato aquele homem, ele tinha algo dentro dele. Ele tinha uma palavra dentro dele que já revelava o que ele precisava fazer. Só que ele estava perdido. Deixa eu te falar, muitos de nós, muitas vezes, conhecemos a palavra e muitas vezes andamos perdidos. Diga, eu estou entendendo isso. Muitas vezes nós temos a palavra dentro de nós e muitas vezes nós andamos perdidos ou duvidosos. Porque aquele homem tinha uma palavra dentro dele, mas ele estava com dúvidas. Ele se perguntou: Senhor, como que eu faço para dar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito? O que o livro diz? O que as escrituras dizem? Então ele responde. Olha, eu sei que o livro diz que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. E eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Diga assim: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Diga assim: eu preciso amar as pessoas como a mim mesmo. A Bíblia, deixa eu falar algo para você, grava isso no teu coração. A Bíblia se resume nisso: amar a Deus. Por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Então você ama a Deus, e quando você prova desse amor, você é tomado pelo esse amor, e você não se contenta com tanto amor que você tem, e que você quer espalhar esse amor. Diga amém. Diga: eu quero espalhar amor nesses dias. Diga: eu quero espalhar a presença de Jesus nesses dias. Aleluia. Aquele homem então responde o óbvio. E Jesus fala para aquele homem então: você já sabe o que tem que fazer. O maior problema nesses dias é que nós temos uma palavra dentro de nós, mas muitas vezes nós não sabemos como lidar com ela. O que de fato acontece muitas vezes é que nós entramos neste lugar, recebemos uma palavra e muitas vezes nós não aplicamos ela na nossa vida. Sabe por que muitas vezes não acontecem as coisas na nossa vida? Por que muitas vezes não acontecem na nossa vida? Porque muitas vezes nós não estamos aplicando aquilo que nós de fato conhecemos. Diga: eu estou entendendo isso. Nós precisamos entender esses dias, querido, tudo o que você precisa está dentro de você. Não, você não entendeu. Diga assim: tudo o que eu preciso está dentro de mim. Basta eu pôr para fora. O que você precisa fazer nesses dias é pôr para fora aquilo que está dentro de você, aquilo que queima dentro do teu coração. O que queimava dentro do coração daquele homem era uma palavra, ele sabia, ele conhecia. Mas, quando Jesus fala: se você conhece, faça isso e você viverá uma vida abundante, aquele homem, surge mais uma dúvida no coração dele. Ele pergunta para Jesus: Jesus, eu entendi, mas não entendi. Você já parou para falar isso para Deus?
Deus, eu entendi, mas não entendi o que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor quer fazer uma coisa muito maravilhosa, mas eu não estou entendendo como. Amém? E aí, pastorzinho? Esse aqui vai ser pastor, querido. Pode ficar tranquilo. Esse aqui gosta do altar. Amém? Cadê os pais? Nenhum pai tá. É, pai, mãe. Aleluia. Mas, querido, deixa eu falar algo para você. Aquele homem pergunta para Jesus e faz uma seguinte pergunta. Senhor, quem é o meu próximo? Pergunte assim, quem é meu próximo? Fala para fora, quem é meu próximo? Era a pergunta que Jesus queria ouvir. Porque aquele homem estava tão vazio que ele não conseguia compreender de fato o que a palavra que estava dentro dele queria dizer. E Jesus então fala para ele, olha, vou te contar uma história. Vou te contar uma parábola, vou te contar algo que você vai entender quem é teu próximo. Diga assim, o que de fato importa? Jesus queria mostrar para aquele homem o que de fato importa. Jesus então começa a contar uma história. O que Jesus começa a contar? Uma história. E ele começa dizendo que havia um homem que nós não sabemos o nome dele, não sabemos de onde ele veio, para onde ele ia, só sabemos que ele estava saindo de Jericó, saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E no meio do caminho acontece algo, um imprevisto, diga imprevisto. Diga, em toda caminhada acontece um imprevisto. Toda a nossa caminhada vai acontecer um imprevisto, querido. Aconteceu um imprevisto. Você já lidou com imprevisto? Estava tudo certo na tua vida, já estava tudo direcionado, já estava dando tudo, estava se alinhando, estava no propósito. De repente, saiu tudo do eixo. Alguém, ou só eu aqui? Levanta a mão. Ah, ainda bem. Você é um ser humano. Você está vivendo, você está respirando. Isso acontece, é normal. Acredite, é normal. Só que os imprevistos muitas vezes machucam. O imprevisto muitas vezes nos tira do sério, muitas vezes nos tira a paz. É ou não é? E você tem que saber lidar com os imprevistos, querido. Diga assim, vai acontecer imprevisto. Diga assim, mas eu vou estar preparado para todo tempo de imprevistos. Amém? Deus quer te preparar, querido. Você não está entendendo, aconteceu um grande imprevisto, mas Deus está te preparando para algo muito maior. Não, você não acreditou nisso. Ei, está acontecendo imprevisto, mas eu declaro sobre a tua vida, Deus está te preparando para algo muito maior. Deus está te preparando para algo muito maior, algo que você nunca viu, algo que você nunca ouviu, algo que não chegou ao teu coração, algo especial e sobrenatural para a tua vida vai acontecer nesses dias. Te prepara. Acontece que aquele homem, então, de repente, ele se encontra com ladrões, e esses ladrões lhe roubam tudo, e além de roubar, alguém já foi assaltado aqui? Eu já fui assaltado 3 vezes. Sabe aonde? Lá no litoral sul de São Paulo, na Praia Grande. Certa vez, quando eu estava voltando do treino, eu joguei muito tempo, né? Eu fui muito atrás de futebol. A minha irmã, meu cunhado que estão aqui sabem disso. E eu estava treinando, inclusive eu fui com o Rafa. Rafa, se você estiver vendo essa transmissão hoje, você vai se identificar com isso. E nós estávamos voltando para Praia Grande, saindo do treino da Portuguesa Santista. E, de repente, lá na Presidente Kennedy, a famosa Presidente Kennedy, que corta o litoral, a Praia Grande toda, nós nos deparamos com 2 pessoas. 2 pessoas menores do que nós, acho que tinha uma 13, outra 12. E, de repente, eles apontaram a arma para nós e pediram tudo que nós tínhamos. O meu sobrinho, ele estava indo dormir na casa da minha avó nesse dia. E eu estava voltando do treino. Sabe o que tinha na minha bolsa? Tinha uma chuteira suja e um meião pedido. E na bolsa do meu sobrinho tinha muitas roupas que ele tinha acabado de comprar. E aí esses 2 rapazes de bicicleta nos abordaram e falaram, olha, nós queremos tudo que vocês têm. Na mesma hora não hesitei, mas meu sobrinho pensou. Eu falei, dá esse negócio.
Levaram tudo, querido. E falaram assim, não corre não. Eu falei, era 2 pivetes, gente do céu. Ainda bem que eu era crente já nessa época. Ainda bem que eu já era crente nessa época. E também eu não ia enfrentá-lo, né? Ele era bem pequenininho, mas ele tinha uma coisa que dava medo, que era arma. E deixamos levar. Você acredita que no outro dia, nós estávamos lá na Vila Sônia, no bairro da Praia Grande. Na manhã seguinte, nós estávamos indo para o treino. Sabe o que aconteceu? Nós vimos as 2 pessoas com a roupa do meu sobrinho no corpo. Eu falei, não acredito nisso, cara. Se eu soubesse que ele estava precisando, era melhor dar. Era melhor dar a roupa para ele. Meu sobrinho ficou consternado nesse dia. Nós chamamos o meu tio, que é policial e tudo mais. Mas esse dia foi muito ruim. Quem já passou por um assalto aqui? Quem já foi assaltado? Eu não desejo isso para ninguém. Você não vai passar por isso em nome de Jesus. Mas é a pior sensação do mundo. Você se sente desamparado, você se sente limitado, você não sabe o que fazer, treme dos pés à cabeça. Meu Deus, você fica sem reação. Acredito que esse homem também passou pela mesma coisa. Não tinha reação nenhuma. Não teve reação nenhuma diante daquela adversidade, daquele problema. Além de ser roubado, eu não passei por isso. Mas esse homem, a história diz, Jesus contando, que esse homem ele foi espancado. Lhe tiraram a sua dignidade e ainda espancaram esse homem. Não desejo isso para ninguém. Deve ser uma situação terrível. Mas esse homem passou por isso. E aqueles salteadores foram embora, deixando aquele homem. A Bíblia fala que ele estava quase morto, à beira da morte. E sabe o que acontece? Aparece uma outra figura. Aparece uma outra figura. Aparece a figura do sacerdote e aparece também a figura do levita. Quem são os sacerdotes e quem eram os levitas naquela época? Quem eram os sacerdotes e quem eram os levitas? O sacerdote era aquele que se apresentava diante de Deus e dos homens para apresentar o sacrifício diante do Senhor. Eles eram envolvidos com o quê? Com o templo. Os levitas também, da mesma forma, eles trabalhavam na igreja, eles eram praticamente auxiliares do sacerdote. E sabe o que aconteceu? Esse sacerdote e esse levita que passaram pelo caminho, eles olharam aquela situação, mas eles passaram longe, distante. Eles passaram distante, eles passaram longe. Mas pastor, não eram esses camaradas que tinham que cuidar das pessoas? Não eram essas pessoas que tinham que cuidar dessas pessoas mais necessitadas? Não é a igreja que tem que fazer, pastor? Sim. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração, pelo amor de Deus. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Você vem à igreja porque é consequência de você ser igreja. Porque você não é igreja aqui nas 4 paredes, você tem que ser igreja na tua casa. Você tem que ser igreja lá no teu lar, você tem que ser igreja lá no teu trabalho, você tem que ser igreja em todos os lugares que você está. Amém? Vocês estão crendo nisso? Diga amém. Nós precisamos disso. Aquele homem estava maltratado, estava esculachado, estava todo quebrado. Deixa eu te falar algo nessa noite. Existem centenas e milhares de pessoas agora que elas não estão com problemas físicos como esse homem estava. Mas muitas delas estão com problemas na sua alma, muitas delas estão com problema no seu ser, muitas delas estão desamparadas. Existem centenas e milhares de pessoas à sua volta que precisam da sua ajuda. Não, você não entendeu. Alguém de casa, por favor, dá um glória a Deus. Existem centenas e milhares de pessoas que estão à sua volta que precisam da sua ajuda. Mas sabe qual é o problema nosso muitas vezes? É que nós nos importamos mais com o nosso mundo. Muitas vezes nós importamos mais com o nosso mundo. Nós nos importamos mais conosco mesmo. Esse é o maior problema. Mas Jesus está te levantando, querido, para sanar a dor de pessoas nessa geração. Jesus vai te levantar nesses dias para você ser resposta para esse tempo. Você não vai passar distante, você vai fazer. Você vai fazer. O que de fato importa? Fala assim, o que de fato importa?
Aquele homem, ele tinha uma dúvida no seu coração, e ele queria saber quem era o próximo dele. Muitas vezes a gente acha que o próximo é os irmãos que estão aqui. Ele sim, é o próximo nosso. Nós temos que nos amar aqui dentro. Nos amar uns aos outros. Mas acontece que a terceira pessoa que chega naquele caminho fala de um samaritano. Diga, samaritano. Só para você entender, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Eles eram inimigos mortais, porque os judeus falavam que eles eram uma raça misturada. E que eles não eram pessoas dignas de se misturar com os judeus. Basicamente isso. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam. Tanto é que eles adoravam em Gerizim, os samaritanos adoravam em outro lugar, os judeus adoravam em Jerusalém. Lembra da parábola da mulher samaritana? Não, parábola não. A história da mulher samaritana, do poço, quando Jesus se encontra com ela, ela pergunta, ela fala para Jesus, os nossos pais falam que é Jerusalém, mas outros dizem que é aqui. Onde nós devemos adorar de fato? Onde que nós devemos adorar? E Jesus fala para ela, é chegada a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você não precisa de um lugar para adorar, você precisa entender quem você é, quem está com você. Aleluia! E aconteceu que então, aquele samaritano que não tinha nada a ver, diga assim, o samaritano não tinha nada a ver com a história. Ele não precisava fazer. Ele não era uma pessoa que estava na igreja todos os dias como um sacerdote, como um levita. Ele não era uma pessoa que estava ali 24 horas do templo. Mas Jesus usa um modelo dessa pessoa para mostrar para aquele judeu que estava perguntando para ele o que de fato importa. Acontece que então aquele samaritano, ele olha para aquele homem. A Bíblia diz que aquele samaritano se comove com aquele homem, ele passa perto daquela situação, ele então chega e limpa os ferimentos daquele homem, aplica óleo e vinho, coloca sobre ele, ele coloca ele no seu próprio animal, se fosse hoje, nos dias de hoje, no seu próprio carro. Outro dia, faz uns 2 anos já, peguei 2 moradores de rua, na verdade eles estavam aqui na praça no Hortolândia. Acho que o Henrique até brincou com a situação uma vez. Cadê o Henrique? Ele está lá em cima, né? Está lá. Mas brincou de uma maneira gostosa. Mas eu peguei essas 2 pessoas que estavam na rua, gente, pensa no estado crítico. Pensa 2 pessoas que cheiravam mal. E eu falei, cara, eu preciso dar um banho nesse pessoal, cara. Eu preciso cuidar deles hoje. Eu preciso trazer dignidade para essa pessoa. Cara, eu não aceito isso. Peguei essas 2 pessoas, coloquei no meu carro. E aqui na nossa igreja nós não tínhamos chuveiro, levei eles lá na igreja 7. Cheguei lá, nem tinha avisado o pastor Adriano, que na ocasião estava lá. Nem tinha avisado ele. Falei, pastor, eu vim trazer 2 pessoas aí. Pode deixar comigo que eu vou cuidar deles, vou jogar a roupa deles fora, vou dar outras para eles. Peguei roupa boa para ele, levei ele. Querido, eu dei banho neles. Eles não conseguiam nem tomar banho. Então você imagina esfregando um marmanjo. Com todo aquele cheiro. A roupa deles, querido, não dá para ficar perto, querido, dá vontade de vomitar. Quem tem ânsia de vômito, coitado. Não ia conseguir lidar com aquela situação. Mas eu peguei, querido. Falei, Jesus, o Senhor vai ter que acrescentar algumas estrelinhas aqui. Mas, querido, quando eu estava dando banho nele, eu estava pensando, Jesus, se fosse eu, se eu tivesse nessa situação, se meu pai tivesse nessa situação, se minha mãe tivesse nessa situação, se meus irmãos tivessem nessa situação, eu fiquei me imaginando naquela cena, querido. Peguei um cortador de unha, cortamos a unha dele, porque não dava nem para colocar meia no pé deles, pra você ter ideia. Não dava, gente. Mas a gente falou aí, quando eu sentei com eles lá, eles estavam numa abstinência, porque eles usavam álcool, bebida alcoólica.
Fui levar eles para tomar café, eles não conseguiam tomar café, porque eles não conseguiam segurar o copo. Eu falava, Jesus, por favor, ajuda eles. Ajuda eles, Jesus. E Jesus ajudou, eles conseguiram tomar o café com bastante dificuldade. Mas trouxe eles para a casa deles, conhecia a casa deles, onde eles moravam. Querido, pensa num lixo, num lixo, num lixo, num lixo. Eu pensei naquela mesma hora, eu falei, Deus, se um dia for da tua vontade, levanta essa casa para ser um lugar de acolhimento. Ainda não aconteceu, mas Deus ele sempre me fala, ore, filho, ore por esse lugar. Acontece que, sabe o que aconteceu? Aconteceu que uma dessas pessoas faleceu. Mas nós pudemos apresentar Jesus para elas. Essa é a segunda pessoa que nós cuidamos, que nós damos banho, que falece. Pra vocês terem ideia. Não muito tempo depois. Acho que o pessoal conhece, né? O irmão Cícero conhece, via ele sempre aqui na praça. Mas nós falamos de Jesus para eles, nós apresentamos. O outro irmão foi o José, que nós... Sabe o que nós fizemos, querido? Ei, essa igreja aqui cuida de pessoas. Essa igreja aqui ama pessoas. Nós pegamos e levamos o Zé para morar na igreja. Durante mais de quase um ano ele ficou morando na igreja. O cara, quando nós encontramos ele, querido, ele estava numa situação deplorável. E aí começamos, dei um café para ele, falei, cara, eu quero cuidar de você. Peguei ele na rua, ele começou a ir na igreja, chegou um dia do culto, 10 horas da noite, já tinha acabado o culto faz muito tempo. Ele chegou lá e falou, pastor, eu quero... Ou melhor, ele falou assim para o irmão, ô irmão, eu quero conversar com o pastor, ele me convidou para vir no culto. Ele falava assim mesmo. Falava? 10 horas da noite, eu estava fazendo um atendimento nesse dia, família, e deu certo dele estar lá. Só que aí eu estava demorando, um membro da nossa igreja foi lá, ungiu ele, abençoou ele, orou por ele. Depois daquele dia, ele começou a ir na igreja todos os dias. Todo bendito dia. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o carrinho dele, pastor Diego, subia em cima do carrinho dele e dormia em cima do carrinho dele do lado da igreja. Porque ele não via a hora de abrir a igreja para ir para o culto. A mãe dele, de quase 80 anos, chegou um dia lá na igreja e falou, pastor, eu vim te dar um abraço, porque você tirou meu filho dessa vida. Ele falou, pastor, eu vim te dar um abraço, porque meu filho não tinha mais jeito. Eu vim te dar um abraço, pastor. Eu lembro desse dia, eu chorei, querido, lá na frente da igreja. Falei, dona Maria, que depender da igreja aqui, nós vamos cuidar do seu filho, amar ele. Sabe o que aconteceu depois? Aconteceu que eu falei para ele, um dia eu estava chovendo, gente, a Kézia estava comigo, eu estava desesperado, eu comecei a chorar. Um dia de chuva, um raio de luz batendo e ele lendo a Bíblia no dia de chuva. Falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa para esse homem. Na verdade, Deus não falou, eu não falei isso para Deus. Deus falou assim, você não vai fazer nada? Foi essa a pergunta. Eu falei, Deus, vou fazer o que tiver ao meu alcance. No outro dia, encontrei com ele e falei, Zé, nós queremos cuidar de você. Nós queremos dar um lugar para você morar. Você aceita? Ô, pastor, eu quero. Eu falei, mas você vai ter regra aqui. Ele falou, não, pastor, agora sim. Agora eu larguei da cachaça, ele largou da cachaça, largou do vício. Levamos ele para morar na igreja, querido. Aconteceu que ele ficou firme na igreja. Durante 8 meses. Ficou firme, cuidava da igreja, não, irmão Cícero? Ajudava, tirava toda a teia de aranha da igreja. Limpava, e todo dia ele me ligava falando, pastor, eu te amo. Todo dia, todo santo dia ele me ligava. Falava, pastor, estou te ligando só para te dizer que te amo. Uau. Eu acho que até então nunca tinha recebido uma ligação dessa. A não ser o pastor Jéssica, que sempre liga mesmo. Pastor, estou ligando só para dizer que te amo. Mas isso cortou meu coração, querido, naquele dia. Falei, Deus, vale a pena investir em pessoas, vale a pena, Senhor. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aconteceu que um dia ele se envolveu com uma outra pessoa e voltou para os vícios dele. Resumindo a história, porque senão nós ia passar do horário aqui. Nem era esse o contexto que eu queria contar, mas já que estou contando para você meditar nisso. Acontece que ele voltou, depois de 8 ou 9 meses ele voltou, se envolveu com uma pessoa, começou a usar cachaça de novo. E eu falei para ele assim, Zé, nosso compromisso foi de você morar aqui, enquanto você se dedicasse e não voltasse para essa vida.
Ele falou, eu entendo, pastor. Ele voltou para a rua. Eu falei, Zé, você sabe que a porta da igreja está aberta para você, mas tem as condições. Ele falou, eu sei, pastor, eu vou voltar. O que aconteceu foi que, depois de um mês, acho que um mês e pouquinho, eu encontrei esse homem dentro da igreja à tarde, dormindo. Encontrei ele e falei, Zé, o que você está fazendo aqui? Ô, pastor, eu vim tirar um cochilo, porque a nossa igreja dava para abrir a porta por fora. Ele estava tirando um cochilo lá na escada. Ele falou, estava com saudade de dormir aqui, pastor, dentro da igreja. Eu falei, você sabe que a casa é sua. Ele falou, pastor, ora por mim. Eu quero voltar para Jesus de novo. Eu quero tomar meu lugar de volta, onde eu nunca deveria ter saído. Eu falei, vou orar por você. Orei por ele, se reconciliou naquele dia. Ele falou, a partir de hoje eu vou voltar para Jesus. Sabe o que aconteceu na mesma noite? Aconteceu que ele morreu. Na mesma noite, aquele homem morreu. No outro dia cedo, me ligando, pessoal, os vizinhos, falando, Lucas, tem uma pessoa morta aqui do lado, dentro da sua igreja. Meu coração acelerou. E Deus me fez lembrar do dia anterior. E Deus me fez lembrar, filho, eu recolhi ele. Porque eu sabia o que poderia ser destinado a ele. Mas você não desistiu por causa da sua oração, eu recolhi ele. Porque eu amo a sua vida e amo ele também. Depois daquele dia eu tomei um tapa na cara de Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero investir em pessoas. Não importa a condição delas. Não importa o que elas estiverem passando. Não importa, Senhor, eu vou investir em pessoas. Aquele samaritano, ele estava investindo em pessoas, querido. Ele não conhecia a pessoa. Não era familiar dele. Ele não tinha obrigação para fazer aquilo. Mas lhe custava algo, lhe custava o tempo dele, lhe custava a vida dele. Aquele samaritano olha para aquele homem e fala para aquele homem, eu vou cuidar de você. Limpa as feridas daquele homem, coloca ele no carro dele, leva ele para uma estebaria, um hospedeiro, para uma hospedagem. E ali naquela hospedaria, ele trata dele e dorme com ele. Dorme, passa aquela noite todinha com aquele homem. E Jesus contando a história. Olha, ele passou a noite toda, limpou as feridas dele, limpou as chagas dele. E ainda, aquele homem deixou 2 denários para o dono daquela hospedaria. Falando para ele, olha, tá aqui, ó, eu estou custeando isso. E se ele gastar mais alguma coisa, pode deixar que amanhã eu volto e pago o que for preciso. Eu tenho falado nessa igreja que primeiro nasce o propósito, o recurso vem atrás de você, querido. E você não está entendendo isso. Quando você entender isso, Deus vai trazer tanto recurso na tua mão para te abençoar tanto, porque Ele quer tocar pessoas através do seu recurso. Só que você precisa entender isso de uma vez por todas. As pessoas nos perguntam hoje, o Henrique está aqui de prova, crescemos juntos, desde pequeno. Eu estou muito feliz por você estar aqui, meu irmão. Eu te amo demais. Você é um brother para mim, cara. E nós vamos atrás do seu irmão. Se você estiver assistindo, Patrick, nós vamos atrás de você. Mas a gente nasceu em umas condições, querido, que era deplorável. O Henrique conhece. Hoje as pessoas perguntam, por que vocês prosperam tanto? A gente prospera tanto porque a gente não visa recursos, a gente visa propósito. A gente visa almas, a gente visa pessoas. E quando faz isso, querido, você tem dinheiro para deixar, você tem dinheiro para abençoar. Ei, deixa eu te falar algo. Deus vai colocar recursos na tua mão à medida que você pensar no reino dele. Porque isso é de fato o que importa. Isso é de fato o que importa. O que de fato importa? Jesus após falar para ele sobre o que o samaritano fez, ele pergunta para aquele mestre da lei, que estava cheio dele mesmo, mas não tinha nada de Deus, e que estava procurando resposta para a sua vida. Ei, quantos estão procurando resposta? Deus tem a resposta para você nessa noite. Deus tem a resposta para você nessa noite. Ei, você que está em casa, Deus tem a resposta para você nessa noite. Aquele homem, Jesus pergunta para ele, e aí? Quem foi o próximo nessa história? Quem foi o próximo deste homem nessa história? O sacerdote, o levita ou o samaritano?
Aquele homem responde para Jesus, olhando nos olhos de Jesus, imagino eu, com certeza, aquele que teve misericórdia, aquele que prestou socorro, aquele que se importou com o que é mais importante, que são as vidas. Nós estamos passando por um outro tempo nessa igreja, querido, que se você não gostar de vida, se você não gostar de pessoa, você vai querer sair dessa igreja, que você não vai suportar. Porque o nosso DNA é amar vidas, amar pessoas, abraçar pessoas, dizer para as pessoas, eu estou aqui para te amar. Amém. Nós estamos aqui, queridos, para amar as pessoas. E aquele homem fala, aquele que teve misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vá e proceda de igual modo. Vá e proceda de igual modo. Jesus estava falando para ele, você já sabe, você não precisava nem me perguntar, você já tem tudo que você precisa dentro de você. Agora vá e pratique tudo isso que eu te ensino em nome de Jesus. Vá e pratique tudo aquilo que você entendeu nesse dia. Aquele homem, de um homem vazio, ele sai completamente cheio daquele lugar, porque ele entendeu o que de fato importa para Deus. O que de fato importa para mim e para você? Se faça essa pergunta, o que de fato importa para mim? O que de fato importa? Será que são a rotina do dia a dia? Ou viver profundamente para Cristo? Me aprofundar em Cristo e viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida? Se importar com o que Deus mais ama? Por isso que lá, em Mateus 6 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, diga as demais coisas, me serão acrescentadas. Sabe por que você está correndo atrás de coisas ainda? Porque você não virou a chave para o reino. Ei, alô? Sabe por que você está correndo atrás de coisas ainda? Sabe por que você está precisando de coisas ainda? Porque você não virou a chave para o reino ainda. Quando você virar a chave para o reino, querido, a tua vida vai mudar de uma maneira sobrenatural. Deus não vai te desamparar em nenhum momento, porque quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Deus, Ele quer cuidar de você nessa noite. Deus, Ele está se importando com você. Diga, Deus se importa comigo. Diga, Deus se importa comigo. Deus se importa conosco, querido. Deus se importa comigo e com você. Deus se importa. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 6, você não precisa abrir. Mas em Gênesis 6, versículo 6, o versículo 5 diz que Deus, Ele viu a maldade do homem. Deus tinha criado o homem, colocado no jardim, colocado num lugar maravilhoso. Só que Deus, Ele criou o homem no sexto dia. Quando que Deus criou o homem? No sexto dia. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, Deus começou a preparar as coisas para o homem. O que Deus começou a preparar para o homem? As coisas. O que Mateus diz? Buscai o reino. Sabe o que aconteceu? O homem se corrompeu. O que aconteceu com o homem? Eu quero que você repita para você gravar isso no teu coração. Ele se corrompeu. O que aconteceu? Deus, então, no capítulo 6, versículo 5, fala. Ele fala que viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. E isso lhe pesou no coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. O segredo de tudo isso aqui, deixa eu te falar. O segredo disso aqui é que, guarda isso no teu coração. Até o quinto dia Deus fez todas as coisas. No sexto dia Ele fez o homem.
Só que quando o homem pecou e caiu, Deus queria destruir tudo. Agora a pergunta é, por que Deus queria destruir todas as coisas se só foi o homem que pecou? Como que é o nome daquela galera que se importa com os animais? São veganos? Tá? Eles se importam com os animais. Os animais não tinham culpa de nada. Mas por que Deus destruiu tudo? Sabe por quê? Porque as coisas não eram mais importantes para Deus. Para Deus, mais importante era o homem. E Deus criou tudo, as árvores, os animais, para que o homem pudesse desfrutar de tudo. Se não existe o homem, não precisa existir as coisas. Sabe por que Deus quer dar coisa para você? Porque Ele te ama. Porque se você vira as costas para Ele, de nada vale a pena Ele te dar coisas. Muda a chave, querido. Muda a chave. Começa a se importar com aquilo que mais Deus ama. O que de fato importa. O que de fato importa. Saia com essa pergunta hoje no teu coração. E hoje Deus Ele quer cuidar de você e falar: filho, eu me importo com você. Eu quero cuidar de você. Para que você cuide daquilo que eu mais amo nessa vida. Para que você cuide daquilo que eu mais amo nessa vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite.